Pessoal, graças e paz, boa noite. Hoje é Dia das Mães, parabéns para vocês, que são mães, né? E por criação também. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ou tudo é muita coisa? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça, Tua bondade, Tua misericórdia. Eu oro, Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, esse momento onde nós paramos e contemplamos a Tua palavra, contemplamos a Tua face. Fala conosco, Senhor, nos encontra no nosso íntimo, no nosso quarto, e nos aquieta, Senhor. Nos permita ouvir Tua voz, doce, mansa, audível, Senhor. Que os nossos corações estejam sedentos e férteis à Tua palavra, e que venha a frutificar, Senhor, na medida que o Senhor deseja. Porque estamos aqui por Ti, Senhor, para Ti somente. A honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje é uma data especial, né? Dia das Mães. E quando o Celso perguntou se alguém tinha uma palavra, eu falei, tenho algo em mente, né? Só que eu tenho que escrever. Só que eu fui escrevendo e Deus mudou as coisas. E com Ele é assim, né? Ele faz do jeito dele. E glória a Deus por isso. Hoje eu vou trabalhar basicamente com 2 passagens e algumas histórias. Então eu oro para que você permaneça acordado, tudo bem? E eu vou ser o mais breve possível. Bom, a primeira referência que eu tenho para esse estudo de hoje está em Gênesis, capítulo 2. E lá é o começo, versículo 7. Eu deixei dividido exatamente, tem os slides, se caso você não tiver com Bíblia. Se você precisa de uma Bíblia, o pessoal da portaria pode pegar para ti. Só levantar a mão. Versículo 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 15, ainda em Gênesis capítulo 2, diz: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O versículo 18 diz: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aqui eu vou dar uma pausa. Não passe o próximo slide ainda. É interessante ver essa progressão do Senhor em Gênesis. Ele primeiro cria o homem, ele sopra, ele se torna um ser vivente. Então, ele dá ao homem certas tarefas. E eu coloquei esse versículo 15 de o homem trabalhador. Então, ele continua trabalhando e vem o versículo 18, onde Deus declara que não é bom que o homem esteja só. Eu não sei, uma vez eu vi um meme que falava, Adão olhou para essa imagem, por isso que ele estava esperando por Eva, né? Estava um casal, um leão e leoa, se abraçando lá no Éden. E aí ele olhou e falou assim, cadê? Está faltando alguma coisa para mim. Bom, eu não sei se Adão realmente pensou nisso, mas a palavra de Deus diz que Deus olhou e declarou, olha, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, aquilo que Adão nem sabia que precisava, o Senhor já estava vendo. Embora Adão ainda fosse perfeito. E agora, o próximo slide, 21 e 22, ainda de Gênesis capítulo 2. E aí aparece a primeira anestesia, né? Então, o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo,
enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Eu já fiz uma cirurgia e foi engraçado. Até estranho. A moça falou para mim, você vai ficar tonto e depois você vai apagar. Eu só lembro de ficar tonto. Eu não sei se alguém já fez uma cirurgia aqui, mas é uma sensação estranha. Você fica na dependência total daquela pessoa e confia nela. Depois, a Nath estava no quarto me esperando. Você demorou? Aí eu falei, que horas são? 9 e pouca da noite. Uau, eu demorei. Realmente estava ou com sono ou a anestesia foi bem forte. Mas Adão, ele teve esse sono também, dado pelo Senhor. E quando ele acorda, ele tem um presente, né? E eu quero ir um pouco mais fundo nessa passagem, né? E o próximo slide, eu coloquei alguns pontos que a gente pode refletir um pouco. E é quanto trabalho o homem Adão fez. A palavra de Deus diz que o Senhor trouxe todos os animais para que ele desse nome a eles. Eu não sei se você gosta de Discovery Channel, mas tem muitos animais. E tem aqueles que a gente nem sabe que existem no fundo do mar. E a palavra de Deus diz que o Senhor trouxe todos eles. E o homem deu vaca, leão, boi. E eu olho para o macaco, eu não consigo chamar ele de leão. Tudo bem que tem o mico-leão dourado, mas é diferente. Você entende? Tem referências. Você consegue olhar para uma vaca e olhar e falar, não, você parece um gato. Não dá. Você pensa numa vaca. Cara, ele não foi... Certamente, se fosse nós hoje, a criatividade está muito aquém, né? Porque hoje a gente tem a frase que nada se cria, tudo se copia. E Adão, ele criou, né? Ele foi aquele cara que deu os nomes. Muito trabalho ele fez. E também a próxima pergunta diz, quanto tempo Adão andou e serviu ao Senhor? Porque essas passagens, ela não passam um tempo. Algumas passagens da palavra, a gente vê, olha, passaram-se um dia, uma noite, passaram-se 2 meses, no 9º ano da sexta lua, não sei do que, aí vai falando. Quer dizer, isso dá você consegue calcular, mensurar o tempo. Aqui a gente não consegue mensurar o tempo. A gente só sabe, é como se fosse uma narração, um corte. Vai fazendo um corte, Adão nasce. Vai fazendo um corte, Adão dorme. Vai fazendo outro, aparece Eva. Mas quanto tempo se passou? Não é mensurado, não dá para mensurar. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque mais à frente a gente vai entender quando Deus pergunta para Adão onde que ele está, que havia um relacionamento. E essa é a próxima pergunta. Como era o relacionamento deles? E não de Eva com Deus, mas de Adão e o Senhor. Nesse período que ele trabalhava, dando nome aos animais, e quanto tempo ele fez isso? E eu não sei se talvez o Senhor tenha dado um palpite ou outro, falar, pô, esse nome aí não está muito legal, tu não acha melhor fazer desse jeito? A palavra de Deus não deixa claro sobre isso, mas eu gosto de imaginar um pouco. Minha mente é muito criativa às vezes. E então, Eva vem. E eu penso que é o próximo slide. E eu quero fazer uma pontuação bem interessante sobre isso. Da onde que ela foi tirada? Da costela, né? Eu me lembro de uma frase que um amigo falava, a mulher não foi tirada da coxa, nem das pernas, para não ser pisada. E não foi tirada da cabeça para mandar. Ela foi tirada da costela. Perto do coração, para abraçar e proteger, e para afastar de todo o mal. Você abraça e afasta. Então, tem essa referência. A mulher, ela é tirada do seu lado. A minha esposa, ela ama ficar desse lado, ou desse lado. Eu não sei, ela acha que eu estou ficando gordinho, aí tem mais carne para abraçar assim. Mas, tenha esse zelo de cuidar da sua esposa,
de cuidar da sua mulher, da sua Eva. Embora você não tenha sido anestesiado, ela é um presente que o Senhor te deu. Amém? E é interessante a gente ver isso, porque quando Adão recebeu Eva, ele nem sabia da existência dela, mas assim que ele olha, ele fala: esta sim, achei. E antes a gente não vê ele procurando, a gente não vê aquelas passagens, né? Estava aflito, em Salmos, né? Ó Senhor, até quando? Não, ele estava lá, fazendo dele o arrozinho com feijão, e de repente ele acorda e ela aparece, e é essa, achei o que não estava procurando. Ou seja, que presente, né? E que o Senhor possa trazer esses presentes para vocês também, para a gente, que a gente possa descansar, servi-lo, amá-lo e saber que Ele vai trazer o melhor dele para a gente. Amém? E eu poderia parar aí, e eu gostaria muito que acabasse aqui, né? Eu penso que essa seria o conto de fadas perfeitos, o melhor conto de amor. Deus cria tudo, Ele olha e fala: tudo é tão bom, e Ele descansa. Imagina Deus descansando. Tem uma frase que eu li num livro que ele fala assim, não uma frase, é uma passagem. Ele fala assim que o descansar de Deus em Gênesis é o equivalente a você estender uma rede de uma ponta a outra, se deitar nela preguiçosamente e ter a segurança de que aquela rede não irá estourar, e ali ficar o tempo que for preciso até que você esteja descansado. Deus não se cansa, mas a palavra de Deus mostra que Ele descansou, porque a obra dele foi perfeita. E um pouco mais fundo, uma vez eu ouvi um pastor falando que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é a obra perfeita de Deus. E de Gênesis 3 em diante, que é a queda, é a obra na onde o Senhor está resgatando. É aquela obra na onde o Senhor Ele vai atrás, resgatar a humanidade. Gênesis 1 e 2, Ele cria tudo, as condições perfeitas. Gênesis 3, o homem cai, toda a humanidade é fadada. Mas Deus começa a sua mais grandiosa história, que ali em Gênesis Ele anuncia. Quando a serpente morde o calcanhar, o descendente da mulher pisaria a cabeça dela. E a gente sabe de quem ele está falando. E eu vou dar um salto agora. Eu oro para que você não se perca. Muita coisa aconteceu desse salto. Basicamente, eu resumi nessas duas linhas. Um casal estéril dá à luz uma nação, Israel, que após anos de escravidão sai do Egito. Ponto. Eu saí de Gênesis 3 e fui para Números. Passaram-se alguns livros, ainda estamos ali no Antigo Testamento. Mas muita coisa aconteceu. Muita história foi contada, muitas vidas nasceram e morreram, muitas alegrias, choros, 430 anos de escravidão. É muito tempo. Um pouco menos do que a nossa cidade tem de idade. Então, eu quero enfatizar algumas coisas. Esse povo que saiu do Egito, ele viu diversas coisas. 10 pragas, muitos milagres. Esse povo teve experiências que eu nunca tive, que eu não sei se você já teve.
experiências assustadoras também, de ver coisas naturais se tornando antinaturais, de ver filhos de um vizinho morrendo e o seu não sendo tocado, de ter animais que você cuida sendo intocados e o do seu vizinho de repente é devastado. Uma peste vem e leva tudo, e tantas outras pragas que esse povo viu. Esse povo viu o maná, pão, aproximadamente pão, alguns dizem, cair do céu. Eu não sei, mas se caísse bife de contrafilé do céu hoje, eu acho que você ficaria muito feliz com o preço da carne. Eu ficaria. E eles viram isso, não contrafilé, óbvio, codornizes, né? Eles tiveram sombra quando estava sol, e eles tiveram uma nuvem de fogo quando estava frio. E o incrível disso é que eles não usavam havaianas e o chinelo deles não deformou durante o tempo que eles estiveram no deserto. Eu não sei, mas quando eu vou para a praia, aqui principalmente, né, a nossa Baixada Santista, a areia ela é muito fina e ela impregna, né? Você chega em casa, você toma banho, você olha ainda tem areia. Falo, meu, será que eu não aprendi a tomar banho? E o chinelo deles andando no deserto não se desgastou, né? Não sei qual era a marcha, mas o Senhor realmente fez com que todas essas coisas simples, mas milagrosas acontecessem, e esse povo passou por todas elas. E aí a gente vê diversos cuidados do Senhor. Ele chega, ele fala de leis, ele fala do tabernáculo, ele fala de, olha, quando você fizer tal coisa, apresente dessa forma. Você vai colocar essa oferta para esse pecado. Quando alguém te fizer esse mal, você vai fazer isso aqui. Ele fala até quando o homem tiver com ciúme da mulher. Fala, quando você tiver com ciúme da mulher e desconfiar que ela está fazendo coisa errada, você vai fazer isso, isso e isso. Interessante. Ele fala para eles, olha, quando vocês quiserem fazer as necessidades de vocês, façam fora do acampamento. Saneamento básico. Não comam tal e tal carne. Por quê? Porque não havia como tratar dessas carnes. O Senhor pensava além deles. E todos esses cuidados, a gente chega em Números capítulo 13. E eu vou ler o versículo 1 e 2, e aí eu vou fazer igual ao Gênesis, vou pulando de um versículo para o outro. E o ponto, versículo 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Números capítulo 13, versículos 1 e 2. E aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no versículo 3 ele vai especificando, né, as tribos, os líderes que irão. E é interessante que o que acontece aqui? Eles passaram pelo Mar Vermelho, eles provaram do livramento por meio das pragas, viveram várias coisas. Eles chegam na entrada da terra, mas Deus fala assim, olha, envia um líder de cada tribo, aqueles aonde o povo escolhe e fala, esse aqui ele representa a minha tribo, ou sejam 12, e eles vão espiar a terra. Já viu esse termo, espiar a terra? Né? Muito missionário fala, eu vou espiar a terra. O que é espiar a terra? É justamente fazer isso, né? Ir lá e fazer o reconhecimento, saber o que acontece, como é que o pessoal trabalha, o que o pessoal faz, do que vivem, tipo um Globo Repórter, é mais ou menos isso. E eles foram escolhidos 12 para ir fazer esse reconhecimento. E em Números, ele fala por onde eles foram, que eles andaram, de tal a tal ponto, de tal a tal lugar. E o versículo 26, que é o ponto chave, é o retorno deles. E diz assim: eles
Então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Esse retorno é incrível. Quando você lê essa passagem, você vê que eles trouxeram um cacho de uva gigante, tinha mel, tudo do bom e do melhor. Do bom e do melhor. E eles retornaram com isso. Eu não sei como que eles trouxeram tudo aquilo, se eles dividiram. A passagem mostra que o cacho era tão grande que eles precisaram carregar em dois. Então, você vê como que era farto a terra. É interessante a gente ver isso, que esse retorno deles é algo natural. Mas como eles retornaram é o ponto-chave de hoje também. E aí o versículo 27 ao 33, a gente tem um relato desses líderes, daqueles que o Senhor ordenou que fossem à frente do povo para espiar a terra. E a gente vai ler lá. Versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Que relato. Eu fiquei super encorajado de ouvir isso aqui. Nossa, mexeu com o meu... Parece, eu não sei se você já viu O Senhor dos Anéis, aquela entrada triunfal que está todo mundo desesperado, um vai para um lado, vai para o outro, e, o que está acontecendo? É como... Já viu um caminho de formiga? A formiga faz um caminho. Às vezes acontece, né? Em casa não tinha muita formiga, recentemente apareceu. Acho que é por conta dos doces. Bom. E ela faz aquele caminho. Quando você passa o dedo ali, ela para. E esse relato foi como um passar de dedo. Eles esqueceram tudo que o Senhor fez, exceto 2 caras. Ainda bem que era mais que 10% da quantidade de líderes, né? Haviam 2 para falar. É que se tem um só, e a gente vai ver o que aconteceu ainda sendo esses 2. Bom, esse relato ele mostra várias coisas. Você pode tirar muitos estudos, muitos ensinamentos sobre sua visão, sua fé, sobre quem Deus é, sobre como Deus mostra as coisas, como você realmente as enxerga. Você pode descobrir sobre ouvir e escutar, que ouvir é um processo mecânico, você pode estar me ouvindo e não pode não estar me escutando, é algo natural. Muitas vezes eu faço isso com a minha esposa. Perdão, amor, te amo.
Mas ela fala, amor, você não me escutou. Eu falo, não, eu te ouvi. Porque acontece. Recentemente ela falou para mim, faz meia receita, e eu fiz a receita inteira. Eu falei para você fazer meia receita. Falou? E ela tinha falado, graças a Deus não tem provas concretas, né? Não foi nada gravado. Ela não mandou um áudio no WhatsApp, ela falou. Então ali naquele momento a gente escuta. Às vezes o que a gente quer, não é? Às vezes a gente faz isso. Desculpa, tá? E eu posso pedir desculpa para todas as mulheres, porque todos nós homens fazemos isso. Faz parte. Isso é graça, tá bom? Mulher pratica graça com seu marido, faz bem, liberta, né? Nada de chinelo. Bom, e esse relato, como a gente está vendo, ele fala de muitas coisas. Ele fala principalmente de como esses homens enxergaram a terra para onde eles foram. O que eles viram? Problemas, dificuldades, negativismo. E um olhou para o outro, cara, tá vendo o tamanho daquele cara, mano? Putz, eu não consigo alcançar a perna dele, velho. Ó, pareço anão. Assim, eu fico pensando que, eu não sei se todo israelita é uma estatura de 1,50 para baixo, mas para eles falarem desse jeito, os caras eram muito grandes, era tipo jogador de NBA, alguma coisa assim, tipo, oi, calma aí, cara, dá para tu abaixar um pouquinho, tá doendo meu pescoço de falar contigo nessa altura. E eu não sei se era assim. Alguns relatos históricos mostram que realmente eles tinham estaturas altas e eram brutamontes, né? A gente vê um exemplo claro de Davi e Golias, o gigante e o menino. E esse é o ponto. Como que eles enxergaram? 10 pessoas de um jeito enxergou, 2 enxergaram de outro jeito. A questão é, por quê? Você já olha para essa passagem, eu vou fazer um desafio. Chega em casa, quinta-feira, como é nos lares, a gente vai falar sobre isso. Sobre essa passagem. Vai ser aqui, na igreja. Então a gente vai conversar. Mauri fala que essa hora da Comunhão dos Lares é aquela hora que você pode levantar a mão e tirar dúvida. Então, venha. Amém? Inclusive você que está em casa. Salvo se tiver com sintomas de gripe. Fique claro. Bom, e o que eu estava falando mesmo? Me perdi. Que bom. Acontece. Bom, eles olhavam para eles e viam gigantes. E a questão é, por quê? Muitas vezes, nós olhamos para os nossos problemas, mas, na verdade, se você pode resolvê-los, faça. Mas se você não pode, que adianta? Não é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Se é impossível para você resolver essa situação que você está passando, esse desafio que o Senhor está te propondo a fazer, é impossível para ti. Tudo bem, mas quem está te mandando fazer algo? É o Senhor? Então, coloca na presença dEle. Deixa Ele te encher com essa fé inconsequente. Porque para os 10 era inconsequente. Você está doido, cara? O cara é gigante, mano. Ele dá uma tarracada, vai 2 da gente. A gente vai segurar os outros 2 no braço e ainda vai sobrar outro braço para ele dar um chute. Não vai dar certo. Os 12 não conseguem segurar um. Era isso que os 10 estavam pensando. O que os outros 2, Josué e Caleb, pensaram foi: olha, de longe eu acerto aquele cabeção. E foi o que o Davi fez, não foi? Bom, então, vamos adiante. E você está aqui ainda, amém? Amém? Glória a Deus. Uau! Agora vem uma passagem que eu, sinceramente, fiquei bem abalado de lê-la. Números 14. O povo se revolta, quase apedreja Josué e Caleb. Deus intervém e Deus castiga o seu povo.
Deus castiga o seu povo. Números 14, versículo 20 ao 23. E a gente vê assim: o Senhor Deus respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os meus sinais milagrosos, que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Quando eles voltaram, para quem que eles prestaram o relatório? Aqueles 12 líderes. A gente vê que quando eles voltaram, eles prestaram o relatório para Moisés e para o povo. Como que Deus viu isso? Não foi para Moisés e para o povo, foi para mim. Fui eu que ouvi. Vocês não estão desafiando Moisés e incentivando o povo, vocês estão esquecendo de quem eu sou. Não é interessante? Paulo fala que tudo o que fazemos, façamos para o Senhor. Tudo. Por isso que para mim às vezes é complicado perguntar se está tudo bem, porque tudo é muita coisa. Às vezes você está bem em uma parte, mas a outra não está tão bem. Então é melhor só, está bem? Né? Esquece o tudo. Está bem? Precisa de ajuda? Como que eu posso orar por você? Já fez essa pergunta hoje para alguém? Vou te incentivar hoje. Quando acabar o culto, você olha para a pessoa, bota a mão no ombro dela e fala assim, pá, tipo, e aí? Como que eu posso orar por você? Deixa Deus te usar. Amém? Deus, ele enxerga de um modo bem diferente. Os 10 pensaram que estavam falando para Moisés, falando para eles próprios, incentivando e inflamando o próprio medo. Mas Deus estava recebendo aquilo como uma rejeição. E ele retribui. Essa passagem de Números 14 fala que o povo, ele se revoltou, foi uma rebelião. Houve choro, grito, rasgar de vestes, pó na cara, o pessoal jogou areia para cima, rasgou a tenda, falou, eu vou sair daqui, vou voltar para o Egito, vou comer gafanhoto de novo, eu sou vegetariano, não quero mais maná, mais codorna, não quero mais nada. E Deus, ele ouve isso, e ele tem essa resposta, mas você percebe que no versículo 27, no versículo 20, o Senhor respondeu, eu os perdoei, vírgula, conforme você pediu. Quem pediu? Moisés. Assim que Deus se manifesta, ele fala assim, chega, eu vou destruir esse povo, vou fazer de você uma grande nação, e vai ser tudo beleza, daqui para frente. E Moisés, ele coloca o rosto em chão e fala, não, Senhor, não faça isso. Se o Senhor fizer isso, o Egito e toda a nação, todo mundo vai ver que o Senhor não foi capaz de salvar o seu próprio povo. Tem misericórdia deles. E aí Deus vem com o versículo 20 e fala assim, tudo bem, eu os perdoei, porque você me pediu. Todavia, entretanto, ainda assim, eles não entrarão na terra, embora estejam perdoados. Uau! Isso chama-se consequência do pecado. Embora você seja perdoado, alguns pecados ainda hão de ter consequências. Se você tem uma granada e joga ela em algum lugar, a menos que você esteja completamente isolado, algum fragmento pode te acertar. Por isso que ela é tão perigosa, ela faz o dano em área. E o pecado, ele tem essa
particularidade. Ele nem sempre afeta só você. Ele muitas vezes afeta outras pessoas também. E é interessante a gente ver que toda uma nação, toda uma geração foi perdida. Mas foi perdida de que jeito, Everton? Ela não entrou na terra prometida. Ela chegou tão perto, mas não entrou. Teve gente que só ouviu as histórias. Talvez eles tenham visto imagens na mente, a imaginação deles. E a única coisa que eles puderam pensar foi que eram gigantes, que eram grandes, que as cidades eram impenetráveis. Josué e Caleb viram coisas totalmente diferentes. Mas o relato que aquele povo, aquela geração recebeu, foi daqueles 10. Eles foram totalmente corrompidos por esse relato. E a gente vai ler no próximo slide, no versículos 30 a 31. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O Senhor está falando que ele levantou a mão e fez o juramento por ele próprio. Quando normalmente uma pessoa presta o juramento, ela presta por algo ou alguém maior que ela própria. Por exemplo, a gente já viu alguns sabatinas de grandes líderes, presidentes. Em alguns países eles fazem isso diante da Bíblia. Coloca-se a mão, levanta-se a outra e faz-se o juramento. O Senhor fala que ele levantou sobre sua própria mão e fez o juramento. Não existe ninguém maior do que ele. Não existe ninguém mais capaz do que ele. E ele fez isso. Mas esse povo não quis aceitar. E o Senhor, ele rejeita. É uma palavra que me incomoda bastante, esse rejeitar. Porque o Senhor não rejeitou, não sei nem como explicar isso, porque o Senhor não rejeitou eles. Ele rejeitou o pecado deles. Porque você vê claramente que esse povo ainda peregrinou pelo deserto. E a gente vai ver isso. Enquanto que outras passagens foi imediato. Um buraco se abriu e pum, eles foram comidos pela areia. Ou serpentes surgiram e eles foram picados. Mas essa geração, ela peregrinou ainda. E a gente vai continuar lendo no próximo versículo que diz assim: mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como os despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Uau, que graça! O Senhor poderia, como ele falou para Moisés, eu vou acabar com isso. Moisés intercedeu, Deus falou, tudo bem, eu perdoo eles, mas essa geração não vai entrar, só a próxima. E ele fala para esse povo, porque vocês rejeitaram, porque eu jurei por mim mesmo, vocês rejeitaram, mas os filhos de vocês entrarão. Esses filhos que você disse que seriam despojos de guerra, que seriam escravos, eles vão desfrutar dessa terra, mas vocês não. E eu quero colocar no próximo slide uma figura que me veio à mente. E eu quero que você pare e pense um pouco sobre isso. Se coloca nesse lugar.
só por 1 minuto. Toda uma geração acaba de receber esse relato. Choro, raiva, ira, pranto, toda a esperança, todas as promessas, tudo que eles ouviram de geração em geração, de algema em algema, enquanto eles estavam escravos no Egito, eles ouviam essa história de que, olha, Abraão recebeu uma promessa de que um dia nós não seremos mais escravos, e que esse grilhão, meu filho, que está no meu pulso, que infelizmente logo logo vai estar no seu, só não está porque você ainda é uma criança, não vai existir mais. E essa comida e tudo que a gente está passando aqui, essas ofensas, esses chicotes, esses açoites, isso tudo vai ser passado. E esse pai, ele olha para o filho dele, ele chora, essa mãe chora, porque essa história eles não vão viver. Uau, isso mexeu muito comigo, porque o que isso traz à sua memória? O que isso deveria fazer com que você refletisse? É bem simples. E no slide eu coloquei, pai abraçando filhos, sem eles entenderem o que estava acontecendo, todos choravam. Às vezes, eu não sei, mas se um filho vê um pai chorando e uma mãe chorando, ele chora junto. Normalmente é isso. Ele abraça e fala chorando, O que está acontecendo? Me fala. Imagina para os pais falarem isso. Nós pecamos e não vamos fazer parte dessa promessa que era nossa. Cara, isso é graça. Meu amado, minha irmã, é graça de você olhar e ver que Deus, Ele é cheio de misericórdia, para que ainda quando você falha e erra no seu pior momento, Ele permite que você seja um exemplo. Então seja um exemplo. Reconheça os seus erros, porque esses pais andaram com seus filhos no deserto por um bom período ainda, e foram aos poucos falecendo. E qual era a mensagem que eles passariam para os seus filhos? Seja rebelde, não obedeça, desconfie se o Senhor te trouxer para uma terra prometida. Não foi essa a mensagem, porque essa próxima geração nem sequer pensou em duvidar. Eles entraram, eles falaram, vamos embora, é para lá que eu vou. É gigante? Bom, eu dou a rasteira, você bate na cabeça. E foi. E eu quero te fazer, ao próximo slide, essa pergunta. Qual o exemplo? Exatamente isso. O que eles estavam passando? Eu não sei quanto tempo durou esse pranto, eu não sei quanta lágrima caiu, como que eles estavam, mas certamente o clima não estava nada legal nesse acampamento. Então Deus fala para eles, beleza, bota esse povo para andar de volta para o deserto. E lá uma geração foi. E outra geração nasceu. Uma geração que conhecia e que andava e que temia o Senhor. E aí tem uma frase que uma vez eu vi que me cravou, que fala assim, palavras convencem, exemplos arrastam. Eu posso falar as coisas mais belas, como a gente diz, como na verdade o Mauri leu hoje, 1 Coríntios, ou Coríntios 13, se tiver as mais belas palavras, se não tiver amor, de nada me vale. Você pode convencer qualquer um, mas o seu exemplo, ele arrasta. Ele move. Então, seja um exemplo para os seus filhos, seja um exemplo na onde o Senhor te colocar, na sua escola, na sua faculdade, no seu serviço, na sua casa.
Seja um exemplo. Seja um exemplo. Seja uma referência. Eu não sei se ele é sempre assim, mas que ele me incentiva a ser alguém melhor, é verdade. Que falem isso de você e que você não escute, para que não ensoberbeça o seu coração, para que você não se vanglorie, porque nada sobre nós, tudo sobre Ele, amém? Então, que você seja essa pessoa que arrasta, que mais do que convence, sabe, tem companheiros de serviço que eles querem ter a razão, eu dou razão para eles, se é só isso que você quer, pega, ela é tua, eu não preciso, eu não quero ter razão. Tem uma frase que eu falo, você quer ter razão ou ser feliz? Eu quero ser feliz. Às vezes é isso também no relacionamento, não é? O homem tem que entender isso, você quer ter razão ou quer ser feliz? Escolha ser feliz, cara, caminho mais tranquilo, vai por mim. Bom, vamos ver onde que eu estou. É um tempo para você respirar e pensar um pouquinho. E agora, eu vou para o próximo slide. E eu vou contar 2 histórias. A primeira história é de um pai e um filho. Vamos lá. Um dia o filho chega para o pai e fala assim: pai, eu quero comida, estou com fome. O pai chega para ele e fala: filho, não tem. Vai dormir que passa. Amanhã eu resolvo, tá bom? E o filho foi dormir. No outro dia, quando ele acordou, o pai dele não estava lá. Mas nunca mais teve fome naquele lar. E qual é o exemplo que esse pai deu para o filho? De que muitas vezes precisam se tomar medidas drásticas, mas que se você realmente se empenhar, você resolve alguns problemas. Essa história mexeu muito comigo quando eu ouvi, porque foi meu pai que disse. Alguns de vocês sabem, né? Meu pai é nordestino, a realidade do Nordeste é totalmente diferente do que é hoje. E lá, ele brincava e falava assim, a gente tomava todinho. E o que era o todinho? Não era o chocolate que a gente vê no mercado hoje. Era feijão com farinha, para matar a fome. E hoje de manhã, eu estava fazendo cuscuz, e eu me lembrei que o cuscuz é generoso, só precisa de água e sal, mais nada. Meu avô falou isso pro meu pai. Meu avô trabalhou muito para criar 12 filhos. Eu tenho uma família grande, tanto de pai quanto de mãe. Eu peço desculpa por isso, mas eu não consigo me segurar às vezes. E minha avó uma vez contou essa história pra gente de que todo ano ela engravidava. Nossa, que velhinha guerreira. Não tinha TV, gente, complicado, né? Meu pai falava que para assistir TV era para ir na casa do vizinho e era preto e branco, só funcionava um horário, ficava aquela tela colorida lá e pi no meio da noite. Todo ano. Para completar, na última gravidez da minha avó foram 2. Parteira. E aí o médico falou: peraí, tem mais um. Aí eu pensei, caramba, Esaú e Jacó, velho. Mas não era o Wanda e a Wanda. Essa é uma
parte da minha família. A outra história que eu tenho para contar é de 2 avós. Também faz parte da minha família. E ela fala assim: onde na simplicidade, nessas famílias, essas 2 famílias tinham 2 avós. Na simplicidade delas, elas tinham muito pouco. O que elas faziam? Dobravam o joelho, trancavam a porta do quarto e oravam, para que o Senhor pudesse convencer os filhos a conhecê-lo, para que um dia eles pudessem conhecer o Senhor verdadeiramente. E o mais louco de tudo isso é que elas trancavam a porta, mas os filhos ainda escutavam. Que exemplo, não é verdade? Dona Zenaida e Maria José, né, amor? Minha avó e a avó da Nath. E eu oro para que a gente seja essas pessoas, de verdade. Que mais do que qualquer outra coisa, se você não é pai ainda, como eu ainda não sou, nem a Nath, mãe ainda, de filhos do nosso DNA, mas que você seja um exemplo, amém? Seja um exemplo para aqueles que o Senhor tem colocado como filhos na sua vida. Um amigo, um parente distante, próximo, seja um exemplo. Que eles possam reconhecer que você é uma pessoa que ama o Senhor, que se interessa por ela, que luta e faz o que for preciso, para que ela conheça o Senhor, e conheça a sua graça, e se arrependa, e seja salva. Não safa dos seus, uma pessoa que se safa dos seus problemas, mas salva. Essas 2 histórias são tão simples, mas você também tem as suas histórias. Talvez você nem saiba, talvez você nunca tenha perguntado. Talvez um dia no céu a gente vai saber de quantas pessoas oraram por nós, oraram por mim, para eu estar aqui. A Paty, ela e o Márcio foram numa escola onde a gente estudava e abriram um livro chamado João e começaram a ler para a gente. E faz tanto tempo, mas parece que foi ontem. Eu nunca imaginei. Para mim, Jesus sempre foi o cara de lá, de cima, não daqui. Então, eu tenho que te perguntar, qual é o seu exemplo? Reflita um pouco sobre isso. Seus filhos, seus pais, toda essa geração, eles estão olhando para você. Ainda que você queira passar despercebido, qual é o seu exemplo? Caminhando para o fim, porque hoje tem apresentação, hoje tem louvor, e a gente tem que ver as crianças aqui em cima ainda, amém? Então vamos lá. Eu quero trazer à memória uma situação bem interessante. O corpo humano, ele pode ter o coração batendo e não ter vida. O corpo humano pode ter um coração batendo e não ter vida. Exemplo disso, morte cerebral. O músculo do coração é um músculo. A Nath sabe
que quando eu durmo eu tenho espasmos muscular. Fico tipo esticando um braço, esticando o outro, chutando. Às vezes o braço vai para um lado, o braço vai para o outro. Não, assim, não tão escrachado assim, mas às vezes acontece. Tanto que quando a gente está tentando ver filme, né, que o filme em casa é tipo 3 dias, é quase uma série, né? Você não consegue assistir tudo. Se o filme tiver 1h30, vai tipo 3 vezes de 30. Assim, nossa, você dormiu tudo isso? Eu falei, não, eu não dormi. Não, você dormiu sim, a gente parou aqui, não, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Porque aí eu vou dar uns espasmos, ela está dormindo. Eu falo, não, tô não, vamos indo. E aí, tipo, caramba, eu não lembro essa parte. Bota um pouco, aí ela me pega. Ou seja, o músculo, ele pode bater, o coração pode bater, mas pode não ter vida. E essa é uma das passagens, eu acho que por conta de eu ter me convertido com o livro de João e aprendido a caminhar com o Senhor e descoberto que sou amado, eu amo essa passagem. Eles estão sentados na mesa, na última ceia, que na verdade não era bem sentado, né? A gente pensa numa mesa, 12 sentados, todo mundo nas cadeiras, Jesus, marceneiro, né? Mas ele era carpinteiro, filho de carpinteiro, é diferente, é outra profissão. Não fazia essas coisas bonitas aqui, sabe? Tipo, era outra pegada, mais rústico. Eles estavam provavelmente sentados ao chão, um pé. Sabe quando bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que todo mundo tem uma idade mais ou menos aproximada, em uma infância quase relacionada, de chegar em casa com o pé sujo. Aí a mãe fala, vai tomar banho, esse pé preto. Então, esses pés pretos ali, um em cima do outro, era mais ou menos isso a Santa Ceia. Tanto que Jesus, ele faz o quê? Ele vai lá, tira a capa, coloca a toalha e lava os pés. O mais humilde dos servos, o maior dos senhores fez isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre quando João ele se encosta próximo a Jesus para perguntar: quem é que vai te trair? E ao fazer isso, ele escuta o coração batendo, o coração do Senhor. E essa passagem ela me traz a memória de que João, naquele momento, ele sabia que aquele coração bate por mim. Ele me ama. Ao se aproximar e ouvir, ele tinha certeza de que aquele coração batia por ele. E a gente vai ler o próximo versículo que diz assim. Mas antes eu queria deixar uma frase marcada com vocês, que é: um coração batendo não significa a vida. Você pode ter o seu coração batendo e não ter vida. Que essa vida que eu estou falando não é sobre o que nós podemos gerar, mas é sobre o que o Senhor faz através de nós. Rios de água viva fluirão do nosso interior. Amém? Então vamos lá. João capítulo 21, versículo 20. Final do livro. Pedro, sempre falastrão e curioso, olha para trás e fala, ao ver o discípulo a quem Jesus amava, o seguia. Eu coloquei negrito porque eu queria destacar isso. E ele fala assim, entre parênteses, né? Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Pedro olha para trás. E esse cara aí? E João se autodenomina discípulo a quem Jesus amava. Este era o discípulo a quem Jesus amava. Vamos fazer um exercício?
Dá uma desencostadinha da cadeira assim para frente, assim, um pouquinho, só um pouquinho. Aí, isso, está muito relaxada. Aí, agora olha para cima assim, fala assim, ó, vamos lá. Você sabe, né? Você sabe que você é amado? Mas tá com fome, né? Já, tá com fome. Vamos lá. Eu sou amado incondicionalmente. Repete aí comigo. Eu sou amado incondicionalmente. Vai, sem fome agora, vamos lá. Amém, glória a Deus. Calma que está chegando a cantina. Hoje não tem cantina? Rapaz! Ó, retiro o que disse. Bom, você é amado incondicionalmente. Não esqueça disso, amém? Primeira família. Próximo slide. Isso daí foi o que a gente fez agora. Próximo. Bom, voltando. Seja um exemplo para os outros, para os seus e todos aqueles que estão sendo colocados sobre sua responsabilidade. Todos. Desculpa, gente, é a vida adulta, né? Quando você ganha a chave de casa na adolescência, se você perder, você não entrava, né? Ou se entrasse, a mãe fala, cadê a chave? Perdeu de novo? Se vira. Quando eu namorava com a Nath, a gente tinha horário para chegar. 10 horas, era 10 horas. 10:01, não era 10 horas. Responsabilidade. Amém? Na primeira família, nós vimos um exemplo do que estava por vir. Houve a queda, houve o primeiro homicídio, irmão matando irmão, várias desgraças acontecendo, maldade. Deus olha para a humanidade e fala assim, olha, o coração do homem é tendencioso ao mal. E várias coisas continuaram a acontecer. E por incrível que pareça, o Senhor estava no controle de tudo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Confia no Senhor. Homem, seja forte e corajoso, porque eu sou o Senhor, estou contigo. Seja pai e não seja mãe. Mulher, seja forte e corajoso, porque eu sou o Senhor e eu sou contigo. Seja mãe e não seja pai. Amém? Seja um exemplo. Que as mulheres possam olhar para você e reconhecer um exemplo de mulher. E que os homens possam olhar para você e olhar e dizer, cara, isso é um exemplo de homem. Que homão, que mulherão. Amém? Deem o exemplo. E ainda que você, como eu, não seja pai, não tenha um filho com seu DNA, ainda, o Senhor já me deu outros filhos, né? Outras responsabilidades. Meus cabelos grisalhos que digam. E eu sei que quando eles vierem, eles vão ficar mais grisalhos ainda, tudo bem, né, Juninho? E tudo bem, gente. Essa é a nossa vida. Agregar responsabilidade, ser exemplo, cuidar de outros, enquanto nós estivermos aqui, caminhando para a terra prometida. Amém? Então, que isso seja um bom treinamento. E uma última frase que diz: um cristão salvo resolve sua vida no quarto fechado, com Bíblia e oração. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o que seria de nós se não fosse pela Tua misericórdia, Deus? O que seria de nós se não fosse pela Tua graça que se renova, Senhor, que nos alcança, que nos abraça, que nos cativa, que nos perdoa. Que ainda nos nossos piores momentos nos permite ser exemplos, Senhor.
E que nos melhores momentos não nos deixe esquecer de que tudo é por tua causa. Então seja louvado, seja adorado, seja entronizado. Nos ajuda a ser bons exemplos para os nossos próximos, Senhor. Senhor, para os nossos filhos, nossos ou não, que sejamos exemplos para os nossos parentes, colegas de serviço, de faculdade, escola, por onde o Senhor nos guiar, Senhor, que sejamos realmente pequenos cristos, cristãos, Senhor, salvos, que têm seus problemas resolvidos no quarto com o Senhor, com a Tua palavra e com a oração, e que refletem isso nesse dia, Senhor, a dia, mês a mês, semana a semana, ano a ano. Que mais do que metas, Senhor, anuais, de segundas-feiras, possamos Te buscar todo dia, Senhor, e Te encontrar, Senhor, com o nosso coração ansiando pelo Senhor e nada mais. Que tudo nos baixe estar contigo. Perdoa, Senhor, nossas falhas, tem misericórdia de nós. E nos permita, Senhor, viver essa abundância de vida contigo. Te louvo, Senhor, por esse dia, te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia, te agradeço por cada mãe que está nesse local. Eu oro que o Senhor derrame Tua graça, a abundante graça sobre cada uma delas, e as use, Senhor, ainda hoje, ainda nesse tempo, como exemplo, Senhor. E os maridos e pais e homens, e as solteiras também, Senhor, usa o Teu povo, porque é Teu, Senhor, somos Teus. A Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém.